Números, capítulo 22, vamos ler até o versículo número 7. Os irmãos acharam? Diz assim: tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra, está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra, a palavra viva, eficaz, que nos alimenta, e é ela, meu Deus, que esperamos ouvir nessa noite. Meu Deus, não nos deslocamos dos nossos lares, dos nossos trabalhos, até aqui para ouvirmos historinhas, mas estamos, ó Deus, para ouvir a tua palavra, algo útil que nos edifique, que nos santifique, meu Deus, que nos dirija, ó Deus, dá rumo às nossas vidas através da tua palavra, como nós louvamos aqui. A tua palavra, meu Deus, nos faz vencer. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor fala conosco e cremos que o Espírito Santo é esse agente. Age no meio de nós, meu Deus, nos nossos corações com total liberdade. Derruba, meu Deus, as barreiras de entendimento, de distração, de cansaço, e que cada um de nós possa receber a sua porção e assim, meu Deus, sermos abençoados. Rogamos ao Senhor assim, ó Pai, agradecendo e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podem sentar. Amados, nesta passagem que nós lemos, o povo de Israel já havia superado vários obstáculos, peregrinado no deserto, e estava ali já além do Jordão, já tinham passado o rio Jordão, e estavam então acampados nas campinas de Moabe. Ali todo aquele povo numeroso, povo vitorioso do Senhor, estava ali então se preparando para tomar a terra prometida, a tão esperada conquista. Aquele povo então está diante desse rei que nós vimos aqui, desse povo, ali acampados, além desses que nós nos referimos, que foram inclusive ter também com Baal os amorreus, né? Os cananeus, o povo de Israel já havia vencido esses. Se você olhar um pouco antes no livro de Números, você vai ver que lá no capítulo 21, a derrota do rei de Arade era um cananeu, e depois Israel tem vitória sobre Seom e sobre o rei de Bassã, o rei Og, não é? Então eles estavam já tendo vencido esses povos e estavam ali diante dos midianitas, o povo que estava, né, de frente ao povo de Israel, olhando para aquela multidão. E essa passagem, irmãos, ela revela também, irá revelar, né, no seu desenrolar, irá revelar uma triste passagem, uma triste época do povo de Israel, porque nós sabemos que Balaão não foi feliz no seu intento em amaldiçoar o povo,
Mas nós sabemos que depois de todos os episódios, ele incentivou que houvesse a contaminação. Então, não houve a maldição sobre o povo de Israel, porque a Bíblia diz que sobre o povo de Deus não vale encantamento. No Salmo 95 diz que nós estamos nas palmas de suas mãos, nós somos o rebanho de Deus, Deus está cuidando de nós. Então, amaldiçoar o povo de Deus não é possível e também não foi naquela ocasião. Porém, o intento de Balaão foi depois incentivá-los a que eles contaminassem o povo, contaminassem, com o convívio, com os costumes, corrompendo o povo. Então, isso foi um episódio triste na vida, na história do povo de Israel. Então, essa passagem, ela fala do cuidado de Deus com o seu povo. Nós vimos isso, que Deus cuida e evita a maldição sobre o povo. Mas ela fala também das armadilhas que a nossa natureza humana pode causar. Quando a gente olha para esses dois personagens, na verdade tem um terceiro que nós vamos mencionar, mas esses dois, Balaque e Balaão, à primeira vista pode nos causar estranheza, porque pensamos assim, o que nós temos com esses dois, nós não somos ímpios, não somos como eram os midianitas, como eram os amorreus. O que podem ter esses dois homens em comum comigo? Mas quando nós olhamos o desenrolar da história, os pensamentos, as condutas desses dois, nós vemos até na passagem do povo de Israel, na história do seu povo, que esses comportamentos ocorreram, mesmo no povo de Deus, no meio do povo de Deus, porque eles eram humanos como nós, eles eram, na natureza, iguais a nós. E nós, como Paulo diz, éramos filhos da ira, estávamos debaixo da escravidão do pecado. Então, nós não éramos diferentes deles. E hoje estamos, convertidos com a presença do Espírito Santo em nós, mas ainda estamos com a natureza humana caminhando conosco. Então nós vamos ver que, apesar deles, esses dois personagens serem tão distantes, dois homens cujos corações eram tão distantes de Deus, podem ser os nossos. Os pensamentos deles foram de muitos ao longo da história do povo de Deus e ainda acontecem hoje no meio da igreja. E o que nós precisamos é tomar cuidado, conhecer, porque podem ser também os nossos pensamentos, se não tivermos o conhecimento e o cuidado. Então vamos olhar um pouco para essa história do capítulo 22 de Números e olhar para esses dois personagens e para o terceiro que virá e ver o que Deus tem a falar conosco. O primeiro é Balaque, como eu disse, um pensamento que passa pela cabeça desse homem, um midianita, que estava angustiado com a presença do povo de Deus morando à sua frente. Aqui nos versículos que nós lemos, no versículo 3, diz que ele teve grande medo desse povo e ele estava angustiado por causa dos filhos de Israel. Vamos olhar então agora para a posição dele, olhando simplesmente para o homem Balaque, que acontece com qualquer um de nós. Ele, na visão dele, o povo de Israel era inimigo. E ele está ali tendo o desprazer, o desconforto de saber que à sua frente, acampado, morando à sua frente, estava o povo de Israel, o seu inimigo. Irmãos, traz para a sua vida agora, quantos de nós não temos os nossos inimigos à nossa frente? Tem um filme, se não me engano, que o inimigo mora ao lado, ou morando com o inimigo,
alguma coisa, né, de tendo inimigos na vizinhança, morando perto dos vizinhos, dos inimigos, vizinhos sendo inimigos. Quantos de nós não estamos vivendo com os inimigos à nossa presença, com os inimigos, né, ao nosso redor, talvez não morando na nossa frente, mas no nosso convívio. Muitos deles até dentro da nossa família. Quantos de nós também não estamos passando por isso? Então não diferimos em nada do sentimento de Balaque. O que ele sentia era angústia, porque sabia que o inimigo dele estava à sua frente, estava próximo, estava prestes, se preparando para atacar. Nós também, irmãos, vivemos assim. Essa é, aliás, uma certeza do cristão, não é? O cristão sabe que o inimigo, o devorador, anda em derredor. Ele está também à nossa espreita, está também morando à nossa frente, está morando atrás e está morando dos lados. Ele está ao nosso redor. Então, irmãos, nós, da mesma maneira que eles, nós temos também essa possibilidade de ficarmos incomodados e temermos o inimigo que está ali se preparando para nos atacar. E o que isso causa em Balaque? Ele deixa que esses sentimentos dirijam suas decisões. Olha aí, a gente já percebendo outra possibilidade para qualquer um de nós. Quantos de nós, por termos essa angústia e esse medo, não deixamos que esse pavor dirija as nossas decisões? Ele faz exatamente isso. Toda essa situação dirige a conduta de Balaque. E a igreja, irmãos, por mais incrível que pareça, também deixa os sentimentos dos problemas dirigirem as suas decisões. Quantos de nós, não é, no calor da discussão ou no olho do furacão, a gente não se deixa levar pelo momento, pela emoção e toma a decisão errada? Nós então não diferimos de Balaque. Nós estamos sujeitos a cair na mesma armadilha que ele. Qual é? A armadilha da solução mais fácil. Ele olha para aquele povo, não é, e pensa assim: bom, deve ser muito difícil vencer esse povo, porque o histórico deles, né, a fama desse povo é de vencedor nas batalhas. Então, eu preciso de uma maneira mais fácil. Eu vou então buscar alguém que torne a batalha mais fácil, que venha minar eles de alguma forma. Vou, né, encomendar um trabalho a Baal para que ele então amaldiçoe esse povo, para que eu então tenha a solução mais fácil. Queridos, nós também estamos sujeitos a cair nessa armadilha todos os dias. Qual é? De fazer ou tomar o caminho da solução mais fácil. O ser humano busca o menor esforço. E quem de nós quer ter esforço para conquistar? Quem de nós, né, gosta da luta, da dificuldade? Nós também buscamos a solução mais fácil. E buscando a solução mais fácil, frequentemente vem os problemas. Vem a conta para pagar depois. Na hora você acha que está, né, tendo vantagem, que está tomando a decisão correta, mas caiu na armadilha e buscou a decisão mais fácil, a solução mais fácil. Mas nós estamos também, vira e mexe, caindo, porque como ele, nós nos sentimos seduzidos a buscar a solução em coisas vãs, coisas vazias, coisas sem sentido, coisas que não são frutuosas, né? Não são benéficas. Dois exemplos que pairam na nossa cabeça de imediato é Sara e Davi também. Sara sabia, né, que já não era mais fértil, havia a promessa, né, de um herdeiro para Abraão,
Mas o que ela faz então? Ela também angustiada, também com temor de não vem, né? Essa solução não vai vir, não vai dar certo, eu vou buscar o caminho mais fácil. Olha aí Sara, né? Numa linguagem figurada, buscando Balaão. Vou entregar a minha serva Agar para se deitar com ele, porque ela sim é fértil e eu não consigo mais. Então, na necessidade, na sedução da solução mais fácil, depois vem a conta, depois vem aí, né, Ismael e os arábios, sempre no encalço do povo de Israel. Veja o que o texto diz aqui no verso 6, diz assim: vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. É a tentação da solução mais fácil. Falei de Davi, porque Davi, quando descobre que Batseba está grávida, o que ele tenta é a solução mais fácil. Na visão dele, a solução mais fácil. Ora, dou o fim, né, em Urias, e assim fica, né, o povo sabendo que ele se deitou com ela e o filho é dela. Ora, a solução mais fácil, e você sabe muito bem a história, a conta que termina para Davi pagar. Então sempre, irmãos, sempre, quando nós caímos na armadilha da solução mais fácil, a conta vem depois. E nós estamos sujeitos, acabei de dar para vocês aqui 2 exemplos da Bíblia, do povo de Deus, de pessoas que tinham contato com Deus face a face, não é? Sara, Abraão e Davi, e tantos outros que também tomaram a mesma decisão. Então a gente não pode ignorar o que Balaque é. Muitos, né, vão criticar: que Balaque nada, ele não tem nada em mim, não tem nada para me ensinar. Irmãos, tem. A natureza humana dele é a mesma que está em nós. E um povo que não busca a direção, não busca o fortalecimento, o conhecimento de Deus, o povo cai na armadilha. Por isso o povo perece, porque falta conhecimento. Então nós também corremos o risco, eu e você, corremos o risco de agir igualzinho a Balaque. Criticar Balaque é fácil, não é? Fazer piada de Balaque é fácil. Ele é ímpio, isso jamais vai acontecer comigo. Engana-se você. Você é um candidato fortíssimo, como eu sou e como qualquer um da igreja, do povo de Deus é também. Se não abrir o olho, diz a Bíblia, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então se engana, nós corremos o mesmo risco. Sabe que risco é esse? De ignorar o poder de Deus. Veja o que diz aqui no verso 4. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Ele diz que o povo de Deus iria lamber, não é? Eles vão acabar com tudo, como o boi lambe a erva do campo, ou seja, eles vão acabar com tudo isso aqui da mesma maneira que acabaram com os amorreus, não é? Com os cananeus. Da mesma maneira eles vão nos destruir, porque o Deus deles é poderoso. Ele ignora as obras de Deus e vai buscar a solução em Balaão. Balaão, irmãos, que nós vamos falar em breve, alguns até dizem que ele era profeta. Balaão, para mim, não era profeta, porque ele se vende, ele era conhecido, né, como um agoureiro, ele era um feiticeiro, alguém que recebia ou para abençoar ou para amaldiçoar. Para mim não tem diferença nenhuma de um centro de macumba.
Ou você vai lá fazer um trabalho para o mal de alguém, ou você vai fazer um trabalho para o bem de alguém, normalmente o seu, né? Então, não posso dizer que Balaão era um profeta de Deus de maneira nenhuma, mas ele vai procurar Balaão porque ignora. Ele sabe que o povo de Deus é poderoso, porque Deus está com eles, mas ele ignora. E aí a gente pode cair na tentação de criticar Balaque, né? Que é isso? Eu não penso assim. Irmãos, nós pensamos, vira e mexe, em ignorar o poder de Deus quando buscamos as soluções mais fáceis, quando buscamos os atalhos. Deus não busca atalhos. Deus tem o caminho certo, o caminho dele. Quem busca atalho é o inimigo. Então nós somos seduzidos aí para um caminho mais curto, mas não é o caminho que Deus quer. Então nós ignoramos o poder de Deus. Quando eu vou por um caminho que eu quero encurtar, eu estou ignorando o poder de Deus e não estou diferente do que fez Balaque. Estou ignorando que Deus é poderoso. Veja a carta aos Hebreus, lá no versículo 2, a pergunta que a carta aos Hebreus faz a respeito da salvação. Veja só o que diz o capítulo 2, os versos 3 e 4. Diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Veja o que o autor de Hebreus diz: uma salvação grande, anunciada, evidenciada, dada testemunho por sinais, prodígios e milagres. Mas não tem gente que negligencia a salvação? Tem, a todo momento. Gente que esteve aqui conosco, que participou, ouviu a palavra de salvação, disse que se rendeu, foi batizado e negligenciou a salvação. Então, nós corremos o mesmo risco de ignorar o poder de Deus. Ignoramos as maravilhas que Ele já fez, nos voltamos contra Ele, como o próprio povo de Deus fez. Mesmo depois de ter me tirado do Egito, ter aberto o mar para mim, eu ignoro o seu poder e quero encurtar o caminho, quero me misturar com os povos, quero me corromper, quero me prostituir. Então, irmãos, nós temos a mesma probabilidade, corremos o mesmo risco de seguirmos o mesmo caminho. Então, o próprio povo de Deus agiu assim, mais uma vez, provando para os irmãos que isso de fato aconteceu, e se aconteceu, nós somos candidatos também. Jeremias, capítulo 32, do verso 31 ao 35, veja só o que está relatado no livro de Jeremias: porque para minha ira e para meu furor me tem sido esta cidade, desde o dia em que edificaram até o dia de hoje, para que eu a removesse da minha presença, por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel e os filhos de Judá, para me provocarem a ira, eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, viraram-me as costas e não o rosto, ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava. Eles não deram ouvidos para receberem a advertência. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a profanarem. Então o próprio povo agiu assim, mais de uma vez, voltando-se contra Deus, voltando-se as costas para Deus, ignorando todas as bênçãos, todos os livramentos. Rapidinho eles profanam o templo, rapidinho correm para as abominações, para os cultos, aos Baalins, já bem perto, bem no início, já lá com o bezerro de ouro,
porque Moisés estava demorando um pouco para descer do monte, já faz para nós um bezerro de ouro para que a gente possa adorá-lo, porque eu já estou com pressa para virar as minhas costas para Deus. Irmãos, se o próprio povo de Deus agiu assim, mais de uma vez, nós também podemos cair na mesma armadilha. E, como eu disse, na história da igreja, nós temos conhecimento disso. Conhecimento de pessoas que ignoraram o poder de Deus, sentiram seduzidos à solução mais fácil, se voltaram contra Deus. Talvez hoje, não com imagens, não com um bezerro de ouro, mas a cada dia nós somos mais e mais seduzidos para não buscarmos o poder de Deus. Como a igreja, a igreja que eu digo de uma maneira geral, como a igreja tem sido seduzida a encurtar caminhos, buscando instituições, buscando corrupção, buscando jeito mais fácil, buscando outros caminhos. Irmãos, está cheio diariamente, pessoas evangélicas que têm negócios. Cuidado porque muitas vezes são seduzidos pelo caminho mais fácil. É muito mais fácil, se for parado por um guarda, é muito mais fácil corrompê-lo, suborná-lo, do que permitir que meu carro seja multado, rebocado e que eu arque com as consequências. Eu tomo atalhos, mas aí, irmãos, como aconteceu com Sara e Davi, depois a conta vem. Então, nós estamos dentro da mesma possibilidade do pensamento de Balaque. O outro personagem é Balaão. Balaão, como já falei, era um agoureiro, um homem conhecido, vivia longe de onde estava Balaque, mas mesmo assim a distância não foi empecilho para que eles fossem até Balaão, não somente uma vez, mas duas. E Balaão, como Balaque, como eu e você, era humano. Um homem sujeito também aos mesmos sentimentos, às mesmas tentações, como qualquer um de nós. Como qualquer um que pode também ter o desejo, ter a cobiça no coração, se sentir seduzido por vantagens, retorno financeiro, honrarias, posição de destaque. Balaão era um homem que tinha uma cobiça, era seduzido por isso, e é o que eles então levam para ele. Levam presentes, levam preços, para que ele possa fazer o trabalho, o preço dos encantamentos. E Balaão, ao ver tudo aquilo, ao ver as vantagens, o retorno, ele se sente seduzido. Mais uma vez, podemos criticar Balaão. Que é isso, pastor? Balaão, impossível isso acontecer no meio da igreja, é impossível acontecer comigo. Impossível? Quantas e quantas vezes já vimos e ouvimos pessoas de ministérios, pessoas que no início foram uma bênção, mas caíram na sedução das vantagens, do enriquecimento, das honrarias, do poder, da posição de destaque, da influência. Os mesmos sentimentos de Balaão. Então é um sentimento que ainda hoje pode contaminar qualquer um na igreja. Qualquer um é suscetível de acontecer isso. Eu dou o exemplo à igreja que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, só para a gente exemplificar que isso acontece sim no meio da igreja e pode acontecer ainda hoje. Atos capítulo 16, do verso 16 ao 18, veja só o que diz. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo:
estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. O que isso nos mostra? Nos mostra que o intento do demônio, não é? Do espírito maligno, era promover, trazer no coração deles, né? Não só de Paulo, porque Lucas, que está narrando, diz aqui que seguia a eles, clamando a respeito deles, não somente de Paulo, mas os que estavam com Paulo também, dizendo, né, coisas maravilhosas. Olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo, esses homens são, o poder de Deus está com eles. Olha esses homens, dia após dia, fazendo elogios ao coração deles, na intenção de que eles fossem corrompidos. E aí deixassem que isso subisse, né, a cabeça e acabasse com o ministério deles. Então, hoje, nós vemos isso acontecer na igreja também. Não mais, talvez, com o ato, né, a atitude de Paulo, indignado por ouvir aquilo e por saber do intento de Satanás, mas agora, em vez disso, acatando, ouvindo os elogios e se engrandecendo, querendo, né, desfrutar dessa altivez, dessa posição de poderoso, de abençoado, de homem de Deus, de ter influência, de ter penetração. Esse sentimento, irmãos, que o inimigo tentou lá, naquela época, no início da igreja, continua hoje. Lembra que eu disse que o inimigo está em derredor? Ele continua ao nosso redor. Continua usando as mesmas armadilhas. Tentou Jesus, né, com a soberba dos olhos, né, a concupiscência da carne, a soberba da vida, né? Tentou Jesus também: olha, tudo isso te darei, olha a glória que eles vão te dar, olha como eles vão te aplaudir. Se ele fez isso com esses homens, irmãos, você acha que ele não vai tentar conosco? Vai. E vai ter sucesso, infelizmente, em alguns casos, se não muitos. Mas eu e você precisamos aprender com o que Deus tem para nos ensinar. Onde nós devemos evitar as armadilhas, onde não devemos pisar, porque ele, Balaão, é o retrato desses homens que, mesmo conhecendo a Deus, voltam as suas costas para ele. Balaão conhecia Deus, ele sabia quem era Deus, mas saber quem é Deus e conhecê-lo não é suficiente para não cair na tentação, não ser seduzido, porque apesar disso, ele se agarra às coisas temporais. Ele quer, né, aqueles preços dos encantamentos, ele quer tudo aquilo para ele quer tomar conta de tudo aquilo, quer possuir tudo aquilo, porque as coisas temporais do mundo maligno continuam sendo oferecidas para a igreja. E muitos continuam caindo no erro de Balaão, o erro que Judas advertiu à igreja. Quando fala sobre falsos mestres, veja lá o que diz a Bíblia, lá no final, no livro de Judas, no versículo 11 e também no versículo 16. Judas, no versículo 11, diz assim: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Veja que há um mover pela ganância e a queda no erro de Balaão. E aí você vai dizer: poxa, mas são os ímpios. Judas aqui está se referindo aos ímpios. Mas ele diz que certos indivíduos se introduziram com dissimulação. O que Judas diz é que esses homens se introduziram na igreja e estão por aí no nosso meio. Estão por aí também tratando de nos contaminar, de nos levar pelo mesmo erro de Balaão.
No verso 16 ele diz: os tais são murmuradores, descontentes, andando segundo as suas próprias paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Irmãos, como nós temos visto, de vez em quando a gente vê notícia de pastor se envolvendo com política para tirar benefício próprio disso, para tirar benefício para a sua igreja, para tirar benefício para a sua cidade, para ter uma posição, para ter importância, influência. Irmãos, eu creio que ainda vamos ver muito isso acontecer. É fruto, do esfriamento, é fruto da falta de fé nos últimos dias, de como os homens seriam gananciosos, todos os adjetivos de Paulo para os homens dos últimos dias. Então Balaão caiu nesse erro, e o que a Bíblia deixa claro é que nós também temos que tomar cuidado para não sermos precipitados no erro de Balaão, cairmos no mesmo erro que ele. A sua ganância o impediu de ver a vontade de Deus à sua frente. Voltando lá ao livro que nós estávamos lendo, capítulo 22 de Números, do verso 22 ao 30, você vai ver que Balaão tem um embate primeiro com o animal, que estava o conduzindo, a sua jumenta, e depois ele é interpelado pelo anjo do Senhor, porque o anjo se coloca no caminho por adversário, e o animal vai vendo o anjo, ele vai se desviando, e aí, com a ira, Balaão desconta no animal e faz nele, descarrega nele a sua ira, porque a sua ganância era tamanha que o impediu de ver a vontade de Deus. E veja a ironia, o animal vê a vontade de Deus. É mais fácil uma jumenta ver a vontade de Deus do que um homem ganancioso, seduzido pela ganância, ver essa vontade. Então veja, irmãos, como o homem pode cair no erro de Balaão. A ganância, todos esses sentimentos de Balaão, tudo isso também pode nos contaminar. E aí, mais uma vez, eu trago ao contexto que para nós é fácil criticar Balaão e refutar essa conduta, Não, que isso, jamais eu seria ou teria o comportamento de Balaão. Tem certeza? Veja o que diz o verso 19 do capítulo 22. Olha só o que ele diz: agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. O que Balaão faz na segunda investida dos anciãos de Balaque? Ele já tinha recebido a instrução de Deus. Ele já tinha sido advertido, Deus já tinha falado a ele: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Ponto. E o que Balaão faz? Olha, espera aí mais uma noite para ver o que Deus vai dizer. Nós também não fazemos o mesmo, irmãos? Pensa bem. Quando nós queremos uma coisa e vamos conversar com alguém, com algum irmão, ou às vezes com algum pastor, e o pastor, se for sério, diz para nós: não, isso é pecado, isso é furada, sai disso, isso não é para você. O que a gente faz? Abandona? Muitos não. Muitos pensam assim: eu vou aguardar e vou ver uma outra opinião, não é? Não, esse pastor não falou o que eu queria, eu vou procurar um outro. Aí vai procurando, conversa com outro, até que vai num tal pastor ou numa tal denominação, e aí ele diz: não, isso não tem nada a ver. Oh, graças a Deus, finalmente. Tantas vezes, Não, espera aí mais um pouquinho que eu vou ver. Que mais o Senhor tem para falar? Vai que o Senhor muda de ideia. É como a gente ir num médico, E a gente dizer assim: não gostei desse médico, vou procurar uma outra opinião. O médico diz a mesma coisa. Vou procurar um outro, diz a mesma coisa. Aí eu procuro até que
o 20º diz algo que eu queria. Esse médico é bom. Quantos de nós já não fizemos isso? E quantos casos já não tivemos na igreja, no gabinete, de dizermos ao irmão, está errado, não pode, você está errado, a conduta está errada. E o que eles fazem? Não, eu vou esperar, vou ver o que mais Deus tem para falar comigo. Deus deve pensar melhor, eu vou procurar um outro aí que esteja mais ligado com Deus, e esse vai me dizer um negócio com mais clareza. Eu vou buscando até ouvir aquilo que eu quero, não o que Deus quer falar. Pensa nisso, irmãos, nós também, é um recurso costumeiro de muitos de nós. Quando a gente ouve aquilo que a gente não quer, a gente costuma esperar e vai insistindo, comendo pelas beiradas, tentando virar a mesa, mudar a história para a gente conseguir o que a gente quer. Balaão quis a mesma coisa. Todas as vezes que nós fizermos isso, estamos agindo como Balaão. Não pense que você tem uma natureza diferente da dele. Então Deus frequentemente se coloca no nosso caminho para que a gente não vá pelo caminho que nós gostaríamos de ir. Isso é pastoreio. É se colocar na minha frente para que eu perceba que ele está ali e eu então tomo outra direção. Não tento contornar, não tento ir por outro caminho, não tento me livrar do obstáculo. Isso não é pastoreio, irmãos, mas Deus procura nos enviar para o caminho correto, se colocando, se opondo a nós, as nossas vontades. E aí eu vou agora para o último, Para o último personagem, que é o animal de Balaão, o animal, a jumenta, que aqui retrata o voltar-se contra o pastor. Não digo o pastor homem, nem sempre, mas o pastor das nossas vidas, Jesus. Voltar-se contra o pastor não trará o resultado que eu quero. Porque o que Balaão faz é exatamente se voltar contra o servo. Porque o animal que simboliza o trabalho, a simplicidade, a jumenta, foi o mensageiro para um homem cego nos seus desígnios. Esse é o trabalho do pastor. Primeiro de Jesus, o nosso pastor, que fala conosco, pastores, e fala contigo também. Mas nós nos voltamos contra ele. E, irmãos, é uma metáfora, mas surramos o pastor. Às vezes os pastores são surrados mesmo, Às vezes a gente apanha de fofocas, de maledicências. Alguns pastores até apanham fisicamente mesmo. Mas os homens, nós, os seres humanos, também batemos naquele que nos serve, aquele que nos conduz, aquele que trabalha por nós, que é o pastor das nossas almas. Estamos também revoltados, porque ele não quer ir pelo caminho que queremos. E aí nos voltamos contra ele, nós ficamos nervosos com eles. Então, esse animal representa o pastor. E é ele que está sendo verdadeiramente agredido. Quando há um ataque à igreja, quando há um ataque a um ministro, a um pastor, você não está atacando diretamente o ministro, mas a Deus. Quando ele está espancando o animal, ele não está espancando indiretamente a jumenta, mas está espancando a Deus. Ele está em oposição a Deus. É o que diz aqui o verso 23 ao 25. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um lado e do outro. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor coseu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isso, tornou a espancá-la. Ele não está batendo nela, mas está indiretamente batendo em Deus. E era
Foi assim na história da igreja, no próprio encontro do apóstolo Paulo com Jesus. Quando Paulo perseguia a igreja, Jesus diz: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando havia perseguição contra o povo de Deus, a guerra era do Senhor. A oposição, na verdade, era contra Deus, mas os atacados eram os do povo de Deus. A igreja foi atacada, massacrada nos tempos aí, de Inquisição, mas, na verdade, quem estava sendo atingido, agredido, era Deus. Então, a agressão não é exatamente ou propriamente ao homem, mas àquele a quem servimos. E é por isso que nós devemos deixar que Deus responda, que Deus faça a sua justiça, dar lugar a Ele, dar lugar à ira de Deus, que Deus possa fazer a justiça. Então, o que Balaão está fazendo contra esse é o símbolo de agressão a Deus, agressão ao ministro, ao pastor. Então, nossos desejos cegos podem estar atingindo a Deus, que é quem tem zelado por nós, que é quem tem nos carregado nos momentos de dificuldade, nos conduzido, nos servido. Ele já foi suficientemente agredido antes da cruz. Ele já foi espancado, ele já foi açoitado, envergonhado, esbofeteado, cuspido. Ele já passou por todas as agressões possíveis antes da crucificação. Ele não necessita de mais agressão. Então, irmãos, eu creio que nós, olhando para essa passagem, o Ministério do Louvor pode subir. Então, eu creio que, olhando para essa passagem, nós precisamos aprender que Deus cuida de nós, sim, como cuidou do seu povo, falando para Balaão: olha, não toque nesse povo, é povo abençoado, é povo meu, eu dou vitórias a esse povo. Nós cremos que Deus cuida de nós, sim, mas eu e você temos que cuidar da nossa alma, para não cairmos no mesmo erro de Balaque ou de Balaão. Como disse Deus a Caim: o pecado jaz à tua porta, cumpre a ti dominá-lo. Você é quem tem que cuidar da sua alma, para que você não caia no erro de tomar atalhos, no erro de soluções mais fáceis, de ignorar o poder de Deus, de cobiçar aquilo que Deus não tem para você. Então pense nisso, irmãos, e entregue o seu caminho ao Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus e pedir a Ele que Ele continue nos ensinando. Ó Pai, obrigado, meu Deus, pelo Teu cuidado conosco. O Senhor tem cuidado do Seu povo e nós somos testemunhas disso. Nós temos, ó Deus, diante dos nossos olhos, as provas, as evidências dos milagres que já foram feitos na nossa trajetória. O que dirá na trajetória do Teu povo desde o início? Meu Deus, são motivos mais do que suficientes, provas irrefutáveis do Teu cuidado conosco. Oh, meu Deus, não podemos negligenciar essa salvação, esse cuidado, esse poder, a ponto, meu Deus, de buscarmos atalhos, ignorarmos a Tua vontade, o Teu poder, os Teus caminhos. Oh, meu Deus, dá sabedoria ao Teu povo. Pai, nós temos diante de nós diariamente o inimigo. Muitas vezes ele nos afronta, ele faz questão de se avultar diante de nós para que o temamos. Meu Deus, mas maior é o Senhor que está conosco. Como o Salmo 23 diz para todos nós, o Senhor prepara uma mesa para nós na presença dos nossos adversários. E os nossos adversários estão aí, meu Deus, diariamente, diante de nós, doidos para nos tragar, mas nós temos o Senhor que cuida de nós. Mas temos que vigiar, meu Deus,
Nós é que precisamos cuidar para não cairmos nas armadilhas do inimigo. Oh, meu Deus, que não haja no nosso coração nenhum desses sentimentos que falamos aqui. Não queremos cair no erro de Balaque e de Balaão, nem sequer, Pai, cometer sombra dos erros que eles cometeram. Afasta, meu Deus, de nós, nos dá essa visão e que cada um de nós, meu Deus, possa ser edificado pelo Senhor. Obrigado, ó Pai, por tudo. Assim oramos, entregando tudo isso em Tuas mãos. O fazemos em